Shalom a todos que estão aqui assistindo a mais um vídeo, né? Meu nome é Hildebrando. Hoje é dia 9 de fevereiro. 9 de fevereiro, agora são 6h49 da manhã, né? Seja bem-vindo ao canal Palavra da Vida e vamos trazer aqui mais um tema para a honra e glória do Criador, né? Nada vindo de mim, mas sim aquilo que está escrito. Então você pode pegar sua Bíblia, abra no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, nós vamos ler hoje o capítulo 7. Vamos ler o capítulo 7 e tirando algumas conclusões daquilo que está escrito, certo? Nada que vem de mim ou que vem de você, mas aquilo que foi deixado aqui na carta dos Coríntios, segundo a história que diz que foi Shaul quem a escreveu, ok? Então vamos lá. Respostas às perguntas acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então eles estavam conversando sobre algum assunto ali, falando sobre alguma situação que aconteceu, falando entre um relacionamento entre a mulher e um homem, né? E ele diz, ora, quanto às coisas que me escreveste, você me escreveu, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então, essa é a recomendação aqui de Paulo para com que o homem não toque em mulher, né? Mas como o homem é teimoso, vamos continuar lendo aqui. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Olha só. Então quer dizer que o homem, ele pende para o lado da prostituição. Por quê? Que o homem é fraco. Na verdade, o homem ele é fraco por causa de um castigo. Um castigo que foi deixado para o homem quando ele pecou. Lá no início, você pode abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Vamos ler aqui capítulo 3, no versículo 15 e 16. Diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, ele disse, o Criador, multiplicarei grandemente a tua dor. Então as dores eram menos, as dores foram multiplicadas. E a tua conceição, ou seja, a concepção, o nascimento, né, de filhos, com dor terás filhos. E o teu desejo, que o desejo deveria ser da mulher, aí está aqui porque o homem tem a tendência a cair. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O desejo para o marido, quer dizer, o desejo era para ser da mulher. A mulher que deveria desejar o homem, né? E não o homem desejar a mulher. E ele te dominará, quer dizer, e o homem dominará a tua esposa, né? Assim é o que a Escritura manda, mas vocês sabem que hoje em dia é totalmente o contrário, né? Tá difícil de encontrar homem que domine a esposa. Não estou falando mandar, mas ele ser o cabeça da casa, né? Geralmente é a mulher que está mandando em tudo, porque eles estão indo contra as Escrituras, estão indo na contramão daquilo que está escrito. Então, esse desejo será para o teu marido. Então, o desejo que era da mulher foi passado para o homem quando o homem pecou. Mas como vamos continuar lendo aqui em 1 Coríntios,
no capítulo 7 e o versículo 3, continuando. O marido pague à mulher devidamente benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, aqui está dizendo assim, o bom seria que o homem não tivesse mulher, não tocasse mulher, mas para com que não haja prostituição, é bom que o homem se case, e não é bom com que o homem e a mulher não tenham o contato físico durante tanto tempo, para com que Satã não entre no relacionamento e, obviamente, até o homem ou a mulher venha a cair em tentação ou venha pecar, né? Então, se é casado, o ideal é que sempre tenham contato físico, sempre coabitem, para com que a carne não deseje coisas alheias ou fora do lar, né? É o que a Escritura diz aqui. Digo, porém, isto com que por permissão e não por mandamento. Quer dizer, foi permitido, né? Por isso que o homem tem que ter o desejo pela esposa, a esposa tem que ter desejo pelo marido. Por isso que muitas das vezes os casais se separam ou uns traem os outros. Por quê? Por causa que não existe como posso dizer, o elo, né? O elo e o contato, o amor, o carinho, e acaba, né, o Satã entrando no meio e fazendo com que os casais se separem, às vezes por falta de sabedoria da mulher, porque não tem desejo pelo marido, às vezes o marido não tem desejo pela esposa e acaba trazendo um cenário de traição, destruição da família, e tudo se desmantela quando um casal se separa, né? A consequência é igual uma avalanche. Não é só a questão do casal, mas tem os filhos, tem os bens, tem toda a família e etc. Então, não é bom com que o casal se separe. Eu sei que existem muitas divergências entre os casais, entre todos os casais, mas nós temos que aprender a entender que cada pessoa ela é de um jeito. Amém? Versículo 6, 1 Coríntios 7, 6. Digo, porém, isto com que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem o Criador e o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, case, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Criador, que a mulher não se aparte do marido. Ou seja, ele recomenda aqui que é melhor você casar, né? Bom seria se você não casasse, mas se você quer casar, é melhor casar do que abrasar. Ou seja, o que é abrasar? É você ficar, pega uma aqui, pega uma lá, ou pega um ali, pega um lá, né? E isso aí, na verdade, é um cenário de prostituição. Então isso não é bom, isso vai trazer consequências futuras que não serão boas, porque está indo contra a Escritura. Então o ideal é que o homem se case, tenha o seu marido, ou o homem se case, tenha a sua esposa, a mulher se case, tenha o seu marido, e vivam em união, né? Não é ficar, eu não sei se eu quero esse, eu não sei se eu quero aquele, agora não é mais esse, agora é esse, entendeu? Então você tem que se decidir para você poder realmente estar indo certo diante das Escrituras Sagradas, né? O mundo ele vai te oferecer um monte
de opções, de pratos, de coisas erradas, né? Então você tem que ver, na verdade, os valores da pessoa e não questão de beleza, de estética, de corpo, enfim. Se porém se apartar, aqui é o 7:11 agora. Se porém se apartar, que fique sem casar. Quer dizer, se houver uma separação, o bom é que a pessoa não se case ou que se reconcilie com o seu marido. Isso está falando da mulher. Então, se ela se separar, é bom que ela não se case de novo. Ou, né, é melhor, a Escritura recomenda que ela se reconcilie com o seu marido, contanto que ele seja uma pessoa também lúcida, né? Uma pessoa que passe a crer nas Escrituras e respeite como a mulher deve ser respeitada, ok? Mas aos outros digo, mas aos outros digo, eu não, o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não o deixe. Quer dizer, se algum irmão tem mulher descrente e ela não consente em habitar com ele, não a deixe. Quer dizer, se você crê nas Escrituras e a tua mulher não crê nas Escrituras, aqui recomenda que você não a deixe, certo? Porque existe tempo, Eclesiastes, né, capítulo 3, existe tempo para todas as coisas. Então, se você crê no Criador, você acredita, você já entendeu e a tua mulher não consegue entender, o ideal é que você não a deixe, entendeu? Você continua servindo o Criador e permanece com a tua esposa, ela com a opinião dela, você com a sua opinião, você com a sua opinião, o mundo com a opinião deles. Mas você nunca deve deixar de servir o Criador porque A, B, C ou D não consegue entender, porque existe tempo. Até a própria escritura, o que eu entendo, que até o próprio conhecimento, ele é igual uma escada. Não adianta você chegar para uma pessoa que está dentro da igreja, seja qualquer denominação, ou começou a prática espiritual agora, e tentar explicar esse nível que nós estamos. Então, o ideal é que a pessoa, no decorrer do tempo, como foi comigo, como foi com você, como é com vários, começar a entender que esses nomes não são corretos, que as escrituras têm um monte de adulterações, que você pode comer isso, não pode comer aquilo, que você tem que guardar o Shabá, enfim. Então, quando você começa a entender que a palavra do Criador não muda, você vai ter sérios problemas, porque às vezes o teu cônjuge, ele não vai entender, ele não vai aceitar, e você também não vai poder deixar de servir o Criador, amém? E se alguma mulher, 13, e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, tá vendo? E se alguma mulher tem um marido descrente, quer dizer, se a mulher passa a entender quem é o Criador, né, antes que o marido, o ideal também é que ela não o deixe, né, que ela continue orando, buscando e pedindo ao Criador, para com que ele também possa entender, mas o ideal, as escrituras nunca recomendam que você se separe do seu marido, ou se separe da sua esposa, né? Mesmo que, é claro que existem casos e casos, né? Contanto que não haja agressão, né? Tem que ser uma coisa realmente do Criador, onde as pessoas tenham um diálogo, né? Para com que... É por isso que hoje os casais se separam, porque não existe, na verdade, a aproximação das Escrituras Sagradas. Porque se o homem tivesse fundamentado nas Escrituras, o homem não deixaria sua esposa não deixaria o seu marido, entendeu? Por causa que o nosso compromisso não é com a nossa esposa, e sim com o Criador. E o compromisso da esposa não é com o marido, e sim com o Criador. Quando você consegue entender que o teu compromisso é com o Criador e não é na carne, não é na terra, você automaticamente não vai deixar o teu cônjuge, não vai deixar, né, a sua mulher, você vai se unir cada vez mais, porque as escrituras diz tudo que está ligado aqui, está ligado lá em cima, e quando você se casa, que é a união, não é papel assinado, é união, quando você se une com a tua esposa, ali
os dois se transformam em um só, tá ok? Então, quando os dois são um só, não vai ter problema, vão se entender e vão conseguir conviver juntos o resto da vida. Mas se ele ou ela não consegue entender, o ideal é que não se separe, ok? 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparta-se porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas o Criador chamou-nos para a paz. Por quê? Donde sabes, ó mulher, salvarás a teu marido? Donde sabes, ó mulher? A pergunta. Salvarás a teu marido? A mulher salvará o marido? Ou donde sabes, ó marido? Você salvará a tua mulher? Outra pergunta, perguntando se um vai salvar o outro. E assim cada um ande com o Criador, lhe repartiu cada um como o Criador chamou. É o que ordeno a todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. E alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos do Criador. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Criador sendo servo é liberto do Criador, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é do Messias. Fostes comprado por um bom preço, não vos façais servo dos homens. Irmãos, cada um fique diante do Criador no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Criador, dou, porém, o meu parecer, com que tem alcançado misericórdia do Criador para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Pergunta. Não busques separar-te, tá vendo? Então, tá falando que para a mulher não buscar a separação com o marido. E a condição da mulher, quando ela se separa, é que ela fique só. É o que as Escrituras ordena, o que as Escrituras recomenda. Estás livre de mulher? Pergunta. Não busques mulher. Falando para o homem. Mas se te casares, não pecas. Quer dizer, se o homem casa, ele não peca. E se a virgem se casar, se a mulher virgem se casa, ela não peca. Todavia, as tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupá-los, tá vendo? Então está dizendo que o casamento, quando você casa, você vai ter tribulação, você vai ter dissensão, você vai ter discussão, um vai pensar de uma forma, o outro vai pensar de outra, vai ter briga, vai ter contenda, vai ter discussão, entendeu? Mas o ideal é que você não se separe. Então a própria Escritura já diz que o ideal seria que você não se casasse, e já fala que quando você se casa, que o casamento você vai ter tribulações, vai ter algumas dissensões. Por quê? Porque as pessoas pensam diferentes. As pessoas não pensam igual. Cada cabeça trabalha de uma forma, né? Mas quando você crê no Criador, quando você entende essa Escritura, você acaba de entender que nós devemos ter um só pensamento e ter uma só vocação,
que é servir ao Criador e fazer a vontade dele, e não a vontade do homem ou a vontade da mulher, tá ok? Isso, porém, vos digo, irmãos, diz o 29, isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta, também o que tem as mulheres, sejam como se não as tivessem. Os que choram, se não chorassem, os que folgam, como se não folgassem, os que compram, como se não possuíssem, os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Criador. O solteiro cuida das coisas do Criador, em como a agradar ao Criador. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a mulher virgem: a solteira cuida das coisas do Criador, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para unirdes ao Criador sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca. Casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem, de sorte que a dá em casamento, faz bem, mas o que a não dá em casamento, faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei. A mulher casada está ligada pela lei, Moshe, todo o tempo que o seu marido vive, mas se falece o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Essa é a condição da mulher. Ela pode se casar novamente se o marido falecer, contanto que seja no Criador. Será, porém, mais aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tem o Espírito do Criador. Então, esse foi o parecer de apóstolo Paulo, tá ok? E a recomendação aos casais, às mulheres, às viúvas, às virgens, aos solteiros, tá ok? Aqui está a chave para com que nós, que cremos no Criador, tenhamos um casamento próspero, abençoado, e muitas das vezes serve até mesmo para mim. Quando você não conhece as Escrituras, você se une com uma pessoa que não tem conhecimento do Criador e que não é uma pessoa temente, isso é uma coisa que não vai dar certo, tá ok? Mas quando você passa a entender quem é o Criador e o que Ele tem para nós, aí a nossa vida começa a andar, você começa a ter prosperidade, você começa a realmente ser uma pessoa familiar e uma pessoa que serve ao Criador juntamente com a tua família, tá ok? Então fica essa passagem aqui aos casados, a todos os casados, às viúvas, aos solteiros, às virgens, tá ok? A recomendação. Vamos concluir aqui, já está com 24 minutos falando sobre o nosso Criador, sobre a palavra do Criador. Vou terminar aqui com oração, tá ok? E com fé no Criador, sempre que possível, o Criador nos permitir, nós vamos estar trazendo mais vídeos falando das Escrituras Sagradas para todos vocês, tá bom? Vamos orar então. Baru ataiwa melech olam bezonut beshem Yahushua Hamashia. Amém. E até o próximo vídeo. Shalom.